Queridos, eu quero falar com você hoje sobre um pouco sobre pai. E é interessante que a palavra hebraica para pai, interessante que no hebraico nós temos as letras significam cenários, significam objetos ou animais ou então coisas. E por exemplo, as duas primeiras letras do hebraico, esse que me ensinou foi o pastor Jean lá de Fortaleza, Aleph e Breit, significa o seguinte, como se fosse a ideia de um boi, a ideia de um animal forte. Ou se a gente falar que um pai é um boi, pega muito mal, né? Porque o mundo levou para conotações diferentes. Mas a ideia de que um animal forte, de que alguém que tem força, alguém que tem coragem, né? E Breit fala de quê? De casa, de família, de educação, né? De lar. Então, talvez um conceito para hebraico de pai seria aquele que lidera, aquele que tem autoridade, aquele que governa o seu lar e a sua casa. Eu fico triste algumas vezes porque dentro da igreja mesmo, não dessa igreja aqui, mas da igreja, quando eu falo de modo geral, nós temos pais que não controlam suas casas. Nós temos pais que não têm as rédeas espirituais, as rédeas financeiras, as rédeas morais para educar os seus filhos. Mas a gente crê que Deus está dando graça para que a gente que é pai possa criar nossos filhos debaixo da disciplina do Senhor. Eu quero falar um pouquinho com você sobre, o nosso tema hoje você tem a paternidade bem resolvida? Eu coloquei aí, esse livro, foi o livro que eu lancei, já tenho acho que desde 2016, o livro fala sobre paternidade espiritual, mas o primeiro capítulo eu trato sobre paternidade biológica. Então, essa mensagem de hoje eu peguei parte desse meu livro, e também algumas outras coisas para a gente poder abordar aqui com os irmãos. O nosso segundo slide aí, nós temos as nossas redes sociais, se você quiser nos seguir, tá bom? Vocês podem mandar para mim no Instagram um oi que eu reposto com a foto que eu bati com vocês aqui para a gente publicar, tá bom? Mas eu quero, antes da gente continuar aqui, eu quero falar para você que a maior virtude de um pai é ele ser um exemplo positivo. A gente está, às vezes, nas células falando sobre família, ou então conversando com alguns irmãos, ele fala o seguinte: olha, eu aprendi com meu pai ou com minha mãe, vamos focar hoje em pai, o que não é para fazer com o filho. A gente aprende dos dois lados. Mas isso é tão triste, por quê? Porque os nossos pais, eles tinham que nos dar um exemplo positivo. Aliás, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Já viu aquela pessoa que fala o seguinte: olha, para o filho, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Quer dizer, isso aqui é um baita de uma hipocrisia. Por quê? Porque os nossos exemplos, eles falam muito mais alto do que as nossas palavras. E eu posso falar, e quando eu não ajo da maneira correta, da maneira que tem a ver com a minha fala, tudo aquilo que eu falei é desconstruído. Então, um pai, ele não conseguirá ser um supra-homem. Não existe aquele pai 100% perfeito. Mas eu quero pensar com você o seguinte hoje. O X da questão é que, se nós colocássemos o caráter desse pai numa balança, e do lado direito estão as virtudes, e do lado esquerdo as vulnerabilidades dele. Então, o X da questão não é que não vão ter vulnerabilidades, mas é que quando eu coloco na balança, quando o filho olha, meu pai ele erra, mas meu pai acerta, essa balança tinha que estar mais pesada para as virtudes e para o caráter ilibado desse pai. Então, os prós têm que se sobressaírem em relação aos contras que aquele pai comete. Interessante também que uma das virtudes que é um dos prós que esse pai tem que ter é uma boa comunicação. Já dizia o filósofo que quem não se comunica se trumbica. Quem não consegue conversar, você não consegue o quê? Não consegue esclarecer, você não consegue chegar a denominador comum de maneira favorável. Os pais, eles precisam conversar sobre os seus maiores sonhos com seus filhos. E também sobre, talvez, as suas maiores frustrações. Não posso falar de frustração? Não fala. Ele está vendo, não precisa você falar, ele está vendo. Se você falar ou não, ele vai continuar vendo a sua frustração. É importante a gente conversar com os filhos sobre os maiores sonhos dele. Então, queridos, escutar, na comunicação tem a escuta. Não é só o ato da gente tirar um tempo, mas a gente poder se entregar
para aquele filho e conhecer um pouco sobre a sua vida. Eu gosto muito de ler Augusto Cury. Ele fala que se as pessoas não aprenderem a falar de si mesmas e serem autoras das suas próprias histórias, segundo ele, os laboratórios de antidepressivo e tranquilizantes vão ser a maior indústria do mercado, se já não é. A gente tem que aprender a falar com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, sobre as nossas frustrações, sobre os nossos medos, sobre as nossas vulnerabilidades. Agora, o triste, queridos, é que muitos pais, eles desconhecem os dramas que seus filhos vivenciam. Eles não sabem. Tem até um ditado popular que fala o seguinte, que o pai é o último que sabe. Alguém já viu esse ditado aqui? Não sabem. Depois que acontece um amor, todo mundo já sabia, o pai não sabia. Então, olha só, mas por que às vezes os pais só abrem o seu entendimento quando um filho tenta o suicídio? Quando um filho é descoberto envolvidos com drogas, com tráfico, com prostituição, com envolvimentos pesados morais, porque esse pai não observou esse filho na sua íntegra. Agora, a gente também começa a observar a sociedade e perceber que nós temos muitos pais ditadores. Aquele pai que fala o seguinte: olha, aqui na minha casa quem manda sou eu, se não obedecer, é sola. Eu pago as contas, eu que boto o arroz dessa casa aqui, eu que pago sua escola, e exige de maneira até arbitrária esta obediência. E agora interessante, esses pais exigem que os filhos façam isso, né? E eles são pais prisioneiros emocionais. Ele quer que o outro faça o que ele quer, porque ele é uma pessoa prisioneira. Então só quem controla de maneira coativa, de maneira exigente, o filho, é aquele que é preso emocionalmente. Então, é interessante também que os pais, de maneira holística, eles tinham que ser, segundo Augusto Cury, vendedores de sonhos. Os pais tinham que ser aqueles primeiros a transmitir mensagens da fé, mensagens de esperança, mensagens de um futuro promissor. Eu tenho um filho de 5 anos de idade, e todos os dias, eu levo ele na escola, quase todos os dias. E eu falo para ele: você um dia vai ser doutor. Não precisa ser médico não, quando eu falo doutor, é um doutorado em alguma coisa. Você vai ser doutor. Fala para ele: você vai casar com uma mulher bonita, igual a sua mãe. Ele fica todo animado. Eu digo: você vai ser rico. Você vai ser rico, vai. Eu falo tudo disso para ele, porque eu tenho que plantar no coração daquela criança esperança e um futuro promissor. O que nós talvez venciamos aqui no passado? Nossos pais falavam o que para a gente? Você é burro, não é isso? Você é ruim, você não vai dar para nada. E às vezes a gente cresce e a vida nos leva para essas situações porque nossos pais não plantaram as sementes corretas. Mas eu quero mostrar para você aqui uma imagem. Deus sabe aquela imagem lá do pai tailandês, porque a vida não é só coisas ruins. Olha só esse pai aí, olha, essa imagem é muito difundida na internet. Esse aí, ó, é um pai, você percebe que é um senhor muito, muito pobre, né? Observe que a imagem por trás é uma casa muito simples, mas esse pai, quando a gente lê a história, ele trabalhou arduamente para que esse garotinho aí, que agora é um homem, conseguisse uma graduação, chegasse a um apogeu educacional. Então a gente observa que a vida, graças a Deus, não existem pais somente aqueles ruins, existem aqueles pais bons, que é essa igreja que tem pais abençoados, em nome de Jesus, amém? Eu também recordo minha história aqui do meu avô, a minha mãe conta. O Maciel e Elias foram pastores lá em Quiterianópolis, cidade da minha mãe, foram pastores quase 5 anos lá, né, Maciel? 5 anos arredondando. E da cidade da minha mãe para Crateús, que é a cidade maior da região, são 100 quilômetros, não é isso, Maciel? A minha mãe fala que ela estudava em Crateús, e meu avô ia naqueles tempos com mantimentos sobre um burro. Colocava carne de carneiro, colocava farinha, colocava lá, e ele ia 100 quilômetros andando a pé, e o burro carregado. Como? Isso, é verdade, Marcelo. Inclusive, naquele tempo que quando chovia muito, ele ia nadando aqueles açudes grandes, quase morrendo, e tirando, para poder levar o quê? Mantimento para os filhos. E assim ele criou 8 filhos. Então nós temos pais como vocês. Eu não conheço muito a vida de vocês, talvez, mas eu sei que você paga um preço pelo seu filho, pela sua filha, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu quero então entrar na mensagem agora. Isso só foi uma introdução.
eu quero falar para você, esse segundo momento eu quero falar sobre dados de pesquisa, onde relata que 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Talvez você pode bater um print aí, pesquisa nesses dois sites aí, ó, edicãodobrasil.com.br, também exame.abril.com.br. Esse dado aqui essa pesquisa foi realizada em 17 de agosto de 2018, portanto, há 4 anos atrás. Essa pesquisa, ela foi feita com informações do Conselho Nacional de Justiça, com base no dado escolar de 2011. Observe comigo, 5,5 milhões de crianças que não têm o nome do pai no registro de nascimento. Agora, a paternidade, o pai não declarado, é uma expressão que aparece na certidão de nascimento desses 5,5 milhões de crianças. Segundo o Instituto Data Popular, existem 67 milhões de mães no Brasil, onde dessas, 31%, ou seja, 20 milhões de mães, são mães carreira solo. O que é carreira solo? O marido fez o filho, perna para que te quero. Seja por que motivo for, seja por abandono, seja por vício, seja por arrumar outra mulher, seja o que for, essas 20 milhões de mães estão no Brasil, sozinhas, criando os seus filhos. Agora, quando a gente observa isso, irmãos, a gente chega a uma conclusão que é muito fácil para um homem, a pesquisa relata, optar por ser ou não o responsável por aquela criança. É muito fácil. Ele escolhe, ele quer ou não, porque muitas mães não colocam na justiça, deixam a pessoa à vontade, e a pessoa faz o que quer segundo a pesquisa, ele decide por si só se vai ou não ser responsável por criar aquela criança. Segundo a psicóloga Luísa Conrado, ela falou o seguinte, que a ausência paterna pode trazer muitas consequências, abre aspas, esse distanciamento gera um sentimento de rejeição profunda naquela criança. Quando o pai é um pai ausente que abandona aquela criança, segundo a psicóloga, diz que aquela criança vai ser profundamente sentir a sensação de rejeição. E ela fala o seguinte, que essa rejeição vai levar essa criança a ter dificuldades em relacionamentos. Aquela criança, aquele meninozinho, aquela mãozinha cresce, aí namora e casa, depois de novo tem dificuldade de ter relações amistosas, sociais com as pessoas, porque é uma criança que tem profundamente mazelas emocionais, porque o pai, lá na infância, ou na adolescência, ou na fase adulta mesmo, abandonou aquela criança. Agora, olha só, ainda de acordo com a psicóloga, muitas mães acabam por exercer a tarefa sozinha de criar os filhos. Lembra? 20 milhões de mães no Brasil, segundo a pesquisa, sozinha criando seus filhos. Agora, claro que isso exige muito dessa mãe, é muito custoso, é muito trabalhoso. E o problema, gente, é que essa criança vai crescer, segundo a psicóloga, eu tenho aqui uma psicóloga, a querida Rosa, ela vai crescer achando que aquilo é normal. Eu posso estar na casa sem meu pai, ou uma criancinha, ou então um adolescente, homem ou mulher, acho que aquilo é normal, ou seja, as famílias, as estruturas familiares corretas, começam a ser o quê? Desconstruídas, porque o mal, que era uma exceção, começa agora a fazer parte, como se fosse uma regra societal da comunidade, de modo geral. Isso é muito triste. Nessa pesquisa ainda foi levantado o estado brasileiro, que é o Rio de Janeiro, que tem o maior índice de filhos não declarados, o nome do pai na certidão de nascimento. Observe, o Rio de Janeiro, são 678 mil, São Paulo, 664, e o estado de Roraima, não é porque é o estado menor, populacionalmente falando, mas em relação a percentual por habitantes, é o estado que tem somente 19 mil crianças que não têm o registro do pai na sua certidão de nascimento. Agora, continuando aqui, um certo advogado chamado Álvaro Azevedo, ele é professor de Direito da USP, também da FAP, diretor, ele falou o seguinte, que é um número assustador, é um indício de irresponsabilidade social. Então, na visão desse jurista, o problema que acontece no Brasil, de 20 milhões de mães sozinhas cuidando, ou então de 67 milhões de mães que talvez tenham vulnerabilidade, é um problema social. Então, já é uma síndrome social. E segundo o jurista, fala que é uma grande irresponsabilidade ter uma criança sem a presença do pai. Agora, ele fala o seguinte, por que é importante ter uma presença do pai? Segundo ele, primeiro que a presença do pai, o nome do pai, a criação do pai,
vai dar personalidade também, identidade àquela criança. Gente, quando eu deixo o Enzo na escola, quando eu pego na mãozinha dele, eu percebo, eu não sei se eu sou pai coruja, posso estar exagerando, mas eu percebo que ele anda mais firme. Ele gosta de ser um homem que não cruza a rua, tem carro que pega na minha mão, ele dá o que para ele? Segurança, dá para ele o quê? Personalidade, a criança fica forte, a criança sente-se importante. Agora, outra coisa também, por que é importante, segundo o jurista, ter o pai, o registro do pai na sua certidão de nascimento? Porque, obviamente, que dá direito àquele filho em herança, quando o pai partir, então aquele filho não fica desamparado, a própria lei outorga essa criança, esse jovem, esse homem, essa mulher, a receber herança do seu pai. Agora, a paternidade física é muito mais do que o que a gente pode pensar, gente. A paternidade física, biológica, ela gera referência. A pesquisa relatou que crianças que não têm o pai presencialmente, essa criança não tem muita referência, essa criança é insegura em muitas áreas, essa criança ela não tem estabilidade emocional, ela não consegue crescer em muitas áreas, ele não consegue fazer muitas coisas. Deixa eu abrir um parênteses aqui, estou falando de criança, mas é muito comum também os pais abandonarem a família quando os filhos são adolescentes. O meu padrasto abandonou minha mãe, eu tinha naqueles tempos 23 anos de idade. Eu já era adulto, eu tenho 37 hoje, mas foi muito ruim, porque aquilo trouxe muitos problemas, muitos atrasos para a gente. Só Deus, a Andresa sabe, só Deus sabe que os meus irmãos, por parte de mãe, atrasaram a vida deles de maneira abrupta, educacionalmente falando, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Mesmo adulto, quando o pai sai e deixa tudo, a família abandona, isso é um atraso gigantesco. Eu quero contar um pouquinho minha história para você. Quando eu fiz esse livro, o primeiro capítulo eu falo sobre um pouco a minha história. Quando eu li essa pesquisa, na verdade eu li antes essa pesquisa, em algum outro site, e eu quis fugir daquele hall de 5,5 milhões de pessoas. Então, eu só conheci meu pai quando eu tinha 20 anos de idade, pai biológico. Então, fui criado pelo meu padrasto, um homem bom, me ajudou em muita coisa, eu não posso negar que foi um homem que me abençoou muito, mas para quem é filho adotivo, para quem tem um padrasto, por exemplo, só sabe quem passou por isso, que você tem uma lacuna no seu coração. Você pode ser amado, você pode ser protegido, mas você tem curiosidades, você tem anseios, você tem tristezas, você oscila as suas emoções. Então, eu somente aos 20 anos de idade que eu vim conhecer meu pai biologicamente. E a gente sabe o seguinte, gente, que quando a gente não é criado no meio dos nossos parentes, por exemplo, tem primos, eu tenho tios, tomara que a gente esteja vendo, ninguém sabe que tem muitos tios, a gente não tem, parece que, muito amor. Porque a gente se viu 3 vezes na vida, 4 vezes, fizemos um jantar, fomos embora, não tem o quê? Laços, não tem vínculos. Então observe, o sujeito conhece o filho tem 20 anos de idade, não tem muita química, vai conversar sobre o que na vida? Vamos tentar criar assuntos, criar pautas, e a gente ficava nos primeiros encontros, com 5 minutos ficava calado todo mundo, aí puxava um assunto de novo, calado. Então, agora, eu lembro que isso me deixava muito triste, porque eu sempre fui da igreja. Eu sei que meu pai não era cristão, eu ainda estou orando pela salvação dele até hoje. Falava, Deus, não deixa esse homem morrer, se eu um dia não falar de Jesus para ele. Se eu não tiver oportunidade de falar do teu amor para ele. Irmãos, então, para me fugir daquele 5,5 milhões de pessoas, o que eu fiz? Aos 27 anos de idade, isso há 10 anos atrás, né, Andresa? 10 anos atrás, eu falei com meu pai, eu e a minha mãe sentamos com meu pai, batemos um papo, ele estava em Fortaleza, fomos fazer discutir a relação de 27 anos atrás. Batemos um papo os 3, conversamos muito, e lá a minha mãe falou o seguinte, Ivan, eu quero que você registre o Odson como seu filho, porque eu era registrado pelo meu padrasto. Só que quando meu padrasto foi embora, então eu já tinha uma carência de quê? De um pai biológico. Quando ele saiu de casa, e não era meu pai biológico, eu fiquei como se fosse descoberto emocionalmente. Eu falei, não, cara, eu tenho que ter alguém
no meu registro, ou na minha carteira de identidade, que seja meu pai. E eu lembro que naqueles anos, eu investi um pouco, a gente teve que construir um advogado, porque eu tinha que ter a negativa do meu padrasto, que não era filho dele. Foi um ano de processo, né, Andresa? Gastei uma grana para isso, fui no Pará, resolver isso, voltei, advogado e conversa, tudo legal. Mas depois de um ano, talvez, eu tinha esse registro. Já pensou, o cara com 27 anos vai em Itaituba, na minha cidade, vai lá no cartório, meu pai, ele chega lá, tudo bom, tudo bom? Ele mora lá há 40 e poucos anos, falou, esse aqui é meu filho, eu quero registrar ele aí. O pessoal olha, eu aqui é. Aí eu levei lá, advogado já tinha dado todo o processo, qual era o número do meu registro lá de criança, 27 anos atrás, enfim. Fui para lá, saí de lá com minha certidão nova. Agora, emocionalmente, estou me organizando. Eu estou voltando, estou corrigindo o que foi feito de errado outrora. Enfim, eu cheguei em Fortaleza, naquele tempo morava em Fortaleza, tive que tirar todos os documentos do Exército, RG, habilitação, certificado de graduação, pós-graduação, mexi em tudo, passei talvez 2 anos e meio, 3 anos, dando entrada para conseguir tirar todos os meus documentos de filho do seu João Ivan Ferreira Bezerra de Almeida. Então, queridos, por que eu fiz isso? Eu tinha uma carência emocional. E eu falei, não, eu quero fazer a minha parte como filho, para que eu possa corrigir isso e sair desse rol de mais de 5 milhões de pessoas que não têm esse pai como seu, na sua certidão de nascimento, por exemplo. Agora, eu também me recordo eu tenho um primo também, que esse primo, ele não conheceu o pai dele. A mãe dele tinha 3 meses de grávida quando o pai foi embora. E esse rapaz cresceu, é quase a minha idade, talvez ele tenha 35 anos hoje. E aí todos os irmãos conheceram os pais, os irmãos mais velhos. E ele era o caçula, ele se revoltou, não conheço. O pai foi uma vez no Itaitu, bateu na casa dele, falou, não abra a porta, vai embora que eu não quero te ver. O pai foi embora. Então, o que eu falo para você? Quem não tem uma intimidade com o pai, vai ter um desejo forte de ser reconhecido, como eu tinha esse desejo. Outros têm uma resistência absurda. Não quero contato, não quero me magoar, não quero ter relacionamentos, porque isso vai me fazer mal. Então observe a discrepância que existe na sociedade aí. Outro exemplo também que eu quero falar para vocês, é que eu tenho um colega de trabalho, trabalhou comigo tempos atrás em Fortaleza. Esse rapaz, ele não conheceu o pai biológico. E a mãe dele falou o seguinte, olha, talvez a fulano de tal. Aí conseguia fazer um contato, fazer o DNA, chegava o resultado, não é. O rapaz triste, abatido. Aí depois, tempos passados, talvez uma tia dele, fulano de tal, talvez é aquele, talvez. Aí, vamos lá, começar. Você pode fazer um teste de DNA? Naquele tempo a gente teve um caso, pode. Fazia e nada. Irmãos, esse rapaz, ele ficou tão triste. Ele fez várias tentativas de encontrar o pai, nunca encontrou. Que ele pegou um tio e adotou como pai. Ele tem um tio biológico que ele chama de pai. Se você quiser descer aquele rapaz triste, você fala o seguinte, que o teu tio, você é como se você desse um murro no estômago dele. Porque ele não tem um pai, e ele adotou uma figura de alguém, para ter uma representatividade como pai. Eu me recordo também, no próximo slide, que teve uma série no Fantástico, do ano 2019, que a série é o seguinte, Quem é Meu Pai? Não sei se vocês assistiram aqui. E essa série passou talvez alguns domingos, talvez 3 domingos, ou 4, não lembro direito. E é interessante que lá eram várias pessoas, eram homens e mulheres, e jovens, eram pessoas já com mais de 50 anos de idade, em diferentes níveis sociais, homens e mulheres, tudo misturado. E o grande problema era esse. A mãe falava, aquele ali. Aí a pessoa faz o DNA, quando era positivo, abraçava o pai, chorava, e começava, a partir de então, a paternidade ser construída. Mas em dados momentos também, tinha como fosse desse meu amigo. Faz exame com um, não é. Faz exame de outro, não é. Na reportagem, eu recordo-me que algumas pessoas que foram entrevistadas desistiram. Não quero mais.
Já foi tantas tentativas, a minha mãe não acerta uma. Não sabe quem é o pai. E aí, gente, sabe o que acontece? É que a ausência paterna é a realidade de milhões de pessoas. Por isso, eu quero falar para você que é filho aqui, você que tem seu pai vivo, só sabe o valor de um pai quem tem um pai. Eu falei para você, não existem supra-pais, não existe pai 100% perfeito. Eu não sou, a minha esposa sabe que eu não sou. Mas a gente tem que se esforçar. Quando eu coloco na balança a positividade, deve sobressair em relação aos pontos negativos. Então você que é filho, valorize seus pais. Eu recordo-me às vezes a gente vai para alguns velórios. E às vezes a gente observa que alguns filhos choram mais do que os outros. Eu não sei se é emotividade ou se é tristeza, porque enquanto o pai estava vivo, não deu amor, não deu cuidado, não deu carinho, e quando parte, é tarde demais para voltar no passado e corrigir a trajetória da vida. Olha só, queridos, muitos pais não sabem dar amor a seus filhos, porque eles nunca tiveram amor. Gente, ninguém dá o que não tem. Seu pai foi duro com você? Seu pai foi rude? Sabe por que ele fez isso? Primeiro, talvez não conhecia Jesus. Segundo, talvez ele teve um tratamento com o pai dele pior do que ele fez com você. Então, ele só fez o quê? A dobradinha. Só repetiu, Ctrl+C e Ctrl+V, o que foi vivenciado na sua vida. Agora, deixa eu te perguntar algo aqui. Você tem sua carência emocional? Pensa comigo, você tem carência emocional? Mas o Watson, o que é carência? Carência, gente, é um buraco na alma, coração rasgado, triste, amargura, uma lacuna sem precedentes. Talvez por um pai que te humilhou, talvez por um pai que estuprou o filho ou a filha, talvez por um pai que abandonou, talvez por um pai que não foi, que na hora que você mais precisava, o pai, tomou o rumo e foi um pai egoísta. Eu me recordo, falando sobre carência emocional, 2017, em março de 2017, eu estava assistindo um programa de televisão, era um domingo, canal aberto, e lá tinha um político, era um vereador aqui de Maceió, estava lá no programa ao vivo, e esse vereador já tinha feito vários DNAs com possíveis pais. A mãe falava, eu acho que é aquele, ia lá, não era, eu acho que é aquele, não era. E o programa reuniu esse político, esse pai, possível pai, e fizeram o resultado ao vivo. Claro que o programa já sabia, senão não tinha feito o resultado, para não causar impacto, né? Abriram lá o DNA, e aquele vereador estava assim, será que é? Dava assim a imagem aproximava assim a câmera dele, ele estava suado, estava pálido, ele estava assim angustiado, para colocar um ponto final, quem é o meu pai? E eu observava que do outro lado da história estava um pai, como que quase sempre, eles são assim, frio, gélido, sem emoção. Aí o apresentador, e aí se for seu pai? Se você for pai? Se for, né? Tá certo, se for, né? E o filho, tem que ser, tomara que seja. Eu quero encontrar meu pai do outro lado. Se for, talvez, né? É mais um aí, que eu coloquei no mundo aí de maneira irresponsável. Mais um, né? Olha só. Só para fechar essa história aqui, desse programa aqui, graças a Deus que naquele dia, para aquele homem, aquele vereador, o dito cujo era o pai. Gente, aí o filho corre para abraçar o pai, eu lembro, vai abraçar. Ele faz bem assim, Vem cá, minha esposa, por favor. Lá em casa você abraça com mais força, tá? Aqui é essa... Olha, eu sou o filho, você é o pai, tá? Me abraça bem devagarzinho. E ele assim, tipo assim, sai. E o filho, e ele tipo assim, porque não tem o quê? Amor, não tem o quê? Carinho, não tem o quê? Vivência. Isso gera o quê? Distanciamento. Queridos, agora, a revelação do amor de Deus é a cura para uma paternidade mal resolvida. Isso aqui é muito forte, porque quando eu entendo o amor de Deus, que o amor de Deus transcende o amor dos meros mortais, quando eu entendo isso, eu vou parar de mendigar o amor do meu pai. Depois que eu fui registrado biologicamente, fiz várias tentativas de ter
amizade amistosas, mas meu pai, eu respeito ele, eu amo ele, eu mandei mensagem para ele hoje, eu amo, eu oro por ele, mas ele prefere ser mais neutro, mais frio. Mas, e aí Watson, você mudou seu pai? Não mudei ele, porque nós só podemos mudar nós mesmos pelas misericórdias de Deus. Mas o que eu fiz? Eu mudei. Aquela carência que eu tinha, aquele desespero, eu quero corrigi em parte. Porque existem coisas que estão ao meu alcance, eu consigo pontuá-las e costurá-las. Existem coisas que são da alma de outrem, eu não tenho acesso. Mas o que eu fiz? Então eu não vou conseguir mudar meu pai, em tudo que eu queria que fosse, mas eu mudei a mim mesmo. Entendendo que o amor de Deus transcende ao amor dos meros mortais. Veja comigo aí no telão, eu gosto dessa música. Thales foi muito feliz que escreveu essa música. Ele fala o seguinte: de braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Você para mim é tudo o que eu sonhei um dia. Eu te amo. Queridos, se seu pai não foi muito bom com você, se errou muito, você tem que entender que essa aqui é a mensagem do Pai Eterno para mim e para você. Ele fala o seguinte: olha, eu estou de braços abertos. Você tem que ter certeza que você é projeto de Deus. Você tem que ter certeza que você é a menina dos olhos de Deus. Você tem que ter certeza que você é amado pelo seu Pai. Amém, queridos? Olha só o que o salmista fala. Porque se, partícula condicional, meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Talvez alguns de vocês foram abandonados mesmo. Eu fui abandonado já na fase adulta, também na fase pequena pelo meu pai. Eu conheci com 20 anos de idade. Mas sabe o que eu aprendi? Que mesmo ele me abandonando, eu sempre fui acolhido pelo meu Pai eterno. Olha só o que o salmista fala no capítulo 68, versículo 5, que Deus, ele é pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus na sua morada. Sabe qual é o problema? Às vezes a orfandade não é só de pais que morreram biologicamente, não, gente. Existem orfandades de pais vivos. O cara é vivo biologicamente, mas é morto emocionalmente, morto espiritualmente, não tem afetividade, está morto. Então só, se você se sente assim, a Bíblia diz que Deus é o seu Pai. Que coisa forte. Eu continuo lendo aqui a Bíblia, Isaías 49, 15 e 16, fala o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas, ou seja, portanto, porém, não obstante, ainda que essa viesse a esquecer dele, o que Deus fala para você? Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão perante mim. Olha só, eu fui abandonado, Watson? Foi, ok. A tua mãe te abandonou, teu pai te abandonou, ok. Mas o que Jesus fala? Eu não te abandonarei. É tão forte que nos Eclesiastes fala o seguinte, que o seu nome está escrito nas palmas da mão do Criador. Amém, queridos? Que coisa forte. Então, deixa eu falar algo para você. Você tem um pai que te ama. Não permita viver no campo da orfandade. Não permita o coitadismo, o vitimismo, a tristeza. Sabe por quê? Isso é até desinteligência. Você já sofreu por ter sido abandonado. Vai continuar sofrendo até morrer? Ou você vai querer reeditar a sua história, reescrever a sua história? Você vai querer dar a volta por cima? Você vai querer reconstruir aquilo que pertence a você? Ou você vai ser vitimista, de usar de vitimismo para a vida toda? Agora, o que eu aprendi também, nesse processo de conserto entre pai e filho? Eu aprendi que o perdão é algo crucial. Para quem foi abandonado, para quem foi deixado, para quem foi esquecido, seja em qual área for da vida, no que diz a figura paterna, a cura acontece com o perdão. E eu falo no meu livro que eu escrevi sobre 70 vezes 7, eu falo que o perdoar é alforriar o ofensor. O que é alforriar, Watson? Alforriar, nos tempos antigos, lá de Moisés,
era um tipo de certidão, era um documento que assinava. Alguém era escravo de outrem, para ser livre, assinava-se um documento, uma declaração, falava o seguinte: a partir de agora você está declaradamente, publicamente, você tem um documento, a sua carta, que você é um homem livre. Então, perdoar é o que, gente? É alforriar o ofensor. Perdoar é a gente vencer o bem com o mal. O que é o bem com o mal? Eu recordo-me do exemplo que aconteceu há pouco tempo, de um pai que fez muito mal para uma família. Eu conheço de perto. O pai abandonou a família, já os filhos grandes, perdeu tudo, os filhos foram para a lama emocional, para a lama financeira, e agora esse pai precisa desses filhos, esses filhos estão bem em condições financeiramente, agora esses filhos estão bancando, história agora dessa semana, bancando esse pai, vão colocar ele numa clínica, vão pagar tratamento para ele, vão cuidar dele. Olha só, isso é o quê? Isso é perdão. É pagar o mal com o bem. Você acabou a minha vida quando eu era criança. Eu cresci, pela misericórdia de Deus, eu me recompus como homem, trabalhei, tenho dinheiro, agora eu vou cuidar de você, porque eu vou te dar o troco que Jesus manda, que é amor e pagar o bem com o mal. Coisa forte. Perdão, queridos, é o modo como nós remendamos os rasgões do tecido familiar e social. É o bálsamo que acalenta a alma angustiada. Só existe conserto no relacionamento de um pai e um filho quebrado quando a ponte do perdão linka esse pai e esse filho no relacionamento correto diante de Deus. Por que a gente tem que perdoar? Primeiro, porque o perdão, se a gente não perdoar os nossos ofensores, a Bíblia fala que eu não vou ter salvação eterna. Não adianta eu vir para a igreja aqui dia de domingo, se não perdoar, você vai para o inferno, cara. Perdoa para você ir para o céu. Primeiro, é clássico. Também Jesus falou lá em Mateus 18, 35, que se eu não perdoar do íntimo do coração. Coração na Bíblia não fala desse órgão que fica aí do lado esquerdo, que tem carne, que tem músculo, sangue, não. Coração fala de sentimento, de emoção, da psique humana. Então, a Bíblia fala, se eu não perdoar, eu vou ser jogado aos verdugos, numa prisão. Isso é uma metáfora, isso é uma metáfora, isso é um sentido metafórico. Prisão fala de quê? Dos próprios demônios. Por que eu tenho que perdoar? Porque o perdão restaura o convívio familiar, restaura o indivíduo e a sua família. Por que eu tenho que perdoar? Porque o perdão libera hormônios como, por exemplo, a serotonina, que me faz ser uma pessoa leve, feliz, solta e livre de qualquer amarra. Então, é importante o perdão. Eu quero finalizar levando você para a Bíblia. Eu não li aqui a Bíblia ainda, não posso terminar um sermão sem ler a palavra de Deus, que é a nossa bússola. Jó capítulo 1, versículo 1, fala o seguinte, que Jó, ele era um homem íntegro e reto, um homem temente a Deus, e um homem que se desviava do mal. Diga assim comigo: íntegro e reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Olha só, deixa eu falar um pouquinho sobre integridade. No meu livro sobre paternidade, eu conto uma história lá, que eu aprendi em outros livros. Diz que de um crente, ele tinha 3 filhos, crente da igreja há muitos anos. E uma outra família perdeu um cachorro daquele de estimação, bem bonito. Essa família desse crente achou esse cachorrinho, mas aquele que perdeu, foi no bairro, de casa em casa, batendo: eu perdi meu cachorro. O Totó, por exemplo, o nome do cachorro, ele é assim, assim, colocou em cartazes, e alguém descobriu que aquele pastor, nem ia falar, mas era aquele pastor, ou aquele crente, tinha pegado aquele cachorro. Então, aquela pessoa liga para aquele crente e fala o seguinte: olha, me falaram que você encontrou um cachorro, e falou as características. O crente falou o seguinte: pois fala mais características desse cachorro aí para me ver, fala que cor ele é, que tamanho. Aí ele falou o seguinte: olha, o cachorro é assim, assim, raça tal. E ele falou o seguinte: e no rabo dele tem um sinalzinho branco. Aí o crente olha e vê que o cachorrinho mesmo realmente tinha todas as características que ele tinha falado. Só que aquele crente percebe que os crianças eram pequenos, os filhos já estavam amando o Totó. Ai, Totó para cá, Totó para lá, Totó para cá. E falou: e agora? Eu não vou entregar esse cachorro. Ele falou o seguinte: pois vem aqui para ver se realmente esse cachorro é teu. Se realmente tem todas as características que você falou.
Quando desliga o telefone, o crente vai lá no rabinho do cachorro, tira a pintinha branca do rabinho do cachorro. O dono chega, tudo bem, Thaís? Beleza, olha o cachorro aí, ó. Pois é, mas você falou que não tinha, que tinha um pintinha branco, um sinal, e não tem. Aí o rapaz, eu acho que é ele, eu falei com ele, tudo bem, mas ninguém vai brigar, ok, realmente não tem essa pintinha branca no rabo do cachorro. Vai embora. A história relata, anos se passaram, e aqueles 3 filhos, os 3, estou falando de integridade aqui, retidão, os 3 se desviaram, foram para o mundo, saíram da igreja, se meteram nas mais encrencas que você pensar, as mais terríveis. Anos se passaram, aquele pai falou o seguinte: naquele dia, eu ganhei o cachorro, mas eu perdi meus 3 filhos para o diabo. Falta de quê? De integridade. Eu me recordo também agora de um exemplo positivo, do pastor Melvinho, nosso pastor que abriu nossa igreja no Brasil. O pastor ele fala que eles eram pequenininhos, eles tinham fusquinha, e eles, naquele tempo, podiam andar mais do que 5 pessoas, não tinha muita fiscalização, era comum. E ele estava naquelas estradas, ele fala que ele abastecia o carrinho dele, aí eles iam embora. Só que ele tinha pagava. Andava 30 quilômetros. Eu falava assim: Catarina, eu paguei o frentista? Eu falava: eu não sei, amor. Eu paguei, ninguém sabia. Ele voltava. 30 quilômetros. 30, mais 30, 60. Oi, amigo, tudo bem? Eu abasteci aqui 1 hora atrás desse carro aqui. Assim, eu estou com uma dúvida, eu paguei, você pagou, claro que você pagou. Falou: mas eu não tinha certeza, eu vim só para poder ter minha consciência limpa diante de Deus. Volta mais 30, 90 quilômetros, até chegar onde estava a decisão. Isso é o que, queridos? Integridade. Os filhos estão o quê? Olhando tudo. O pastor Luciano Subirá fala que, na verdade, quem fala é o Israel, o filho dele. Ele estava dando a ré num carro, ele encostou um pouquinho no carro, só um pouquinho, no outro, sabe, gente, aquele raladozinho assim, que foi quase nada, e estava um período muito quente, sol quente, ele encostou o carro de volta, e saiu no mercado. Tudo bem, quem é o dono do carro tal, do carro tal, do carro tal? E ele fala assim, o molequinho fala assim: mas para que isso? Até que ele acha o cara: meu amigo, tudo bem, eu encostei no seu carro, vamos lá olhar seu carro? Amigo, olha, um pouquinho ralado aqui, ó, poxa, leva lá pode levar para a oficina que eu vou pagar. Não precisa, não, mas eu não podia sair daqui, ter encostado o seu carro e ter deixado você no prejuízo. O filho contando no livro que viu o pai fazendo isso. Isso aqui é o que, queridos? Integridade. Isso é retidão. A Bíblia fala também que ele era temente a Deus, desviava-se do mal. O Marcel leu um texto interessante, eu quero voltar ali, tá, Marcel? O texto de Jó, capítulo 1, versículo 5, fala o seguinte: decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Diga assim comigo: assim o fazia Jó. Meu Deus. Os filhos tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Eles faziam festas, banquetes. Mano, lá no Pará a gente fala mano, aqui em casa a festa hoje. Festa. Agora amanhã na tua casa. Festa, animação. Jó chamava seus, não tinha filho predileto, seus no plural. E a gente entende a completude dos 10. Santificava cada um deles. Levantava de madrugada para orar, para oferecer sacrifício a Deus. E a Bíblia fala que ele fazia isso continuamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ora e jejua pelos seus filhos? Qual foi o último dia que você orou e jejuou pelos seus filhos? Qual foi o último dia? Deus guardou os filhos de Jó, sim ou não, gente? Sim, porque tinha um pai que pagava um preço. Deixa eu te fazer outra pergunta. Eu quero que você leve essa pergunta para sua casa essa semana, tá? Não é só aqui no culto, não. Leva para casa, leva o travesseiro hoje. Eu oro, eu jejuo, eu pago o preço, eu ensino, eu santifico. Leva para sua casa essa mensagem.
Outra pergunta: você tem ensinado a palavra de Deus aos seus filhos? Deixa eu fazer outra pergunta aqui, não está no slide aí. Seus filhos veem você lendo a Bíblia? Isso aqui é muito forte. Lá em casa, né, Deus, eu faço questão, muitas vezes, eu só leio Bíblia de estudo, irmão. Eu só leio estudo, porque eu quero sempre ler rodapés e abertura de livro. Quantas vezes, o mesmo local que eu como, que é a parte central da mesa, a parte como é que chama? A mesa é assim, eu estou aqui, né? Cabeceira da mesa. Obrigado, Priscila. Eu como lá, geralmente eu faço a minha boia lá. É o mesmo local que geralmente eu coloco a minha Bíblia. Ele está até assistindo desenho do lado. Ele está vendo uma Bíblia deste tamanho. Eu faço de propósito, para ele ver que eu leio a Bíblia. Ou seu filho só vê você lendo WhatsApp, fofoca no Instagram, piada, você ri. Ria. Pode rir. Não aqui, falando lá de coisas de besterol, e não vê você lendo a Bíblia. Olha só. O pastor Luciano Subirá, que é um dos grandes mestres do Brasil, da Bíblia, ele fala que ele viu várias vezes o pai dele sentado à mesa, com a Bíblia desse tamanho, página por página, horas e horas. Tornou-se o filho um dos maiores mestres expositivos do Brasil. Olha só. Outra pergunta, leve para sua casa: você tem sido perseverante no doutrinamento espiritual dos seus filhos? O que é perseverante? Tem ensinado, perseverante, amando. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, e eu falo isso aqui para mim. Eu sou pai de um menino de 25 anos. A igreja, a escola, os parentes, os amigos, eles auxiliam os nossos filhos. Mas somos nós. É você, pai, você homem, estou falando aqui só com homem hoje. É você, homem, que é o maior responsável pela espiritualidade e pela educação dos seus filhos. É você, homem. Deixa eu falar, para a gente concluir, deixa eu falar algo para você, que Deus quer restaurar a sua paternidade. O amor de Deus, nosso Pai, é imensurável por cada um de nós. Ele deu, como o próprio Andinho falou aqui na mensagem de oferta, o seu único filho, para que pudesse nos resgatar de toda a tristeza, de toda a frustração, de toda a orfandade emocional. Foi isso que Jesus fez. O Deus e Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, Ele quer mudar a nossa história. Ele quer restaurar a nossa história.